Bom dia. Nós só vamos fazer um teste para saber se o som está saindo. Então vamos lá. Meu nome é Fabiana. Nós hoje vamos fazer um estudo através da Fraternidade Espírita Jesus Amigo de Esmeraldas. É com grande alegria que nós agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, essa grande oportunidade que nós temos de poder estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, mesmo que virtualmente. Nós não temos ideia da dimensão, do alcance das nossas palavras neste momento. Quando nós estamos na fraternidade, nós sabemos que muitas pessoas nos ouvem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então eu acredito que neste momento acontece da mesma forma. Nós vamos passar alguns recados que a fraternidade nos pede. Depois nós vamos fazer a nossa oração e vamos iniciar o nosso estudo. Nós vamos cumprimentar o Felipe, que está conosco, e a Elina. Bom dia. Bom dia também para o Renato. Que todos estejam com muita paz e que possamos compreender este momento do nosso estudo. A Fraternidade Espírita Jesus Amigo de Esmeralda, ela faz as suas lives, os seus estudos, de segunda a sexta, no horário de 9 horas, que é esse horário que nós estamos fazendo, que é um estudo do livro Fonte Viva. É um estudo sequencial. E à noite ela tem um estudo às 20 horas, que é o estudo também sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa também tem o atendimento fraterno, tá? Todos aqueles que necessitarem e quiserem neste momento de uma palavra amiga, quiserem ouvir, que alguém possa os ouvir, ela tem também o atendimento fraterno. Vocês podem fazer o contato através do Facebook ou através do inbox. Todas as quintas-feiras a casa também tem o estudo do ESD, às 19h30. Os interessados também podem fazer o contato através do inbox, que o pessoal vai retornar para vocês. Nós temos também todos aqueles que quiserem nesse momento colocar um copo de água para fluidificar, a espiritualidade recomenda para que possamos beber uma água com os fluidos, dos nossos amigos espirituais. Nós vamos fazer uma prece, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos que nos intuem neste momento, para que possamos compreender melhor o Evangelho de Jesus. Jesus querido, de amor e bondade, mais uma vez nos envolve com o seu amor. Mais uma vez nos abraça, Pai, nos mostrando que podemos e temos condições de alcançar grandes dimensões. Que o seu estudo, Senhor, que os seus ensinamentos não vieram para ser guardados apenas em nossos corações ou em 4 paredes. Ele veio para todos, para que todos possamos compreender o que é o amor verdadeiro. E vós, Jesus, nosso Mestre Maior, nasceu aqui na terra para nos mostrar o verdadeiro amor. Que possamos compreender cada dia, Senhor, a cada momento,
um pouquinho de como devemos exercitar o seu amor, como devemos exercitar o amor puro nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por este momento, por este aprendizado, e que o vosso amor, que a vossa paz reine em nossos corações. Assim seja. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição 122 do livro Fonte Viva, escrita pelo nosso querido Chico Xavier, ditada pelo nosso querido amado Emmanuel. A lição está intitulada Entendamo-nos. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. 1 Pedro 4,18. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço gerando a riqueza da experiência, e não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Por isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Que lição maravilhosa, né? Quando nós lemos uma pequena frase como esta de Pedro, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros. Emmanuel mais uma vez faz uma dissertação maravilhosa, nos mostrando que estamos nesse mundo para vivermos e aprendermos a conviver e amar uns aos outros, deixando muito claro o quanto aprendemos e somos exemplos para aqueles que caminham conosco. Muitas vezes nós não pensamos no quanto as nossas ações podem influenciar o outro. O nosso modo de agir,
os nossos pensamentos, o nosso trabalho? Será que nós temos consciência do quanto nós podemos ser influência? Uma simples frase mal colocada muitas vezes pode deixar uma pessoa para baixo, destruir o dia de alguém, causar muita dor. Mas também, com os nossos exemplos e palavras, e com a nossa transformação moral, nós podemos levantar o nosso irmão, restabelecer energia e a paz de alguém. Nós podemos alegrar, transmitir segurança e conforto. Nós devemos ser como um ponte, meus queridos irmãos, que une e não como um muro que separa. Nós não viemos a este mundo sozinhos. Ao nascermos, nós precisamos de um pai, de uma mãe, para nos acolher em um lar. Necessitamos da atenção deles, para nos alimentar, para nos segurar nos primeiros passos que damos. Depois nós vamos crescendo e vamos precisando dos professores para nos ensinar as primeiras letras. Na adolescência, nós precisamos dos amigos, onde começamos as grandes descobertas da nossa vida. E muitas vezes levamos esses amigos para a nossa vida toda. E assim, nós vamos passando por muitas pessoas que caminham conosco ao longo da nossa vida. E muitas vezes nem olhamos para trás para agradecer o que aprendemos com elas. Meus queridos irmãos, nós podemos exercer cargos diferentes e estarmos em posição social diferente do nosso irmão. Então, por que eu tenho uma postura como se eu fosse melhor do que o meu irmão? Que sentimento ainda habita em meu coração que me faz agir dessa forma? Por que eu ainda olho para o outro com um olhar de superioridade? Só existe uma explicação: o orgulho. O orgulho é o sentimento que nos cega, que nos transporta para uma posição que existe somente em nossa mente e no nosso coração. A maior chaga da humanidade ainda é esse sentimento. O orgulho nos coloca em um local no qual nós nos vemos como reis. Reis do nosso mundo interior, onde tudo posso e faço para satisfazer o meu ego. E é nesse momento que o egoísmo chega e se faz morada. Quando esses sentimentos habitam nossos corações, só existe um mundo, o nosso. Me vejo como um ser superior e dotado de tanta força que me cega. E aí, mais um sentimento se aproxima, a vaidade, e ela se faz morada. E eu me sinto cada vez mais forte. O outro não importa. Importa somente o que eu penso e como eu ajo. E é assim, meus queridos amigos, que muitas vezes nós agimos. Nós deixamos que o orgulho se faça morada em nossos corações. E o que fazer para mudar? Como podemos vencer
essas más inclinações e essas más tendências em nossos corações. Existe apenas um caminho. Existe apenas uma forma. Abrindo as portas para que a humildade, a caridade possam entrar. A humildade, meus queridos irmãos, é a centelha de luz mais linda que Jesus deixou para todos nós. Ela é capaz de vencer todas as nossas más inclinações, todas as nossas más tendências. A humildade sincera, quando desabrocha em nossos corações, tira de nossos olhos todas as vendas que nos impedem de ver e sentir o amor. Quando conseguimos abrir as portas para a caridade, fazer morada em nossos corações, conseguimos compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Entender com mais clareza que somos todos iguais. A aquisição desse sentimento nos leva a um estado de felicidade, de paz interior, que todos ao nosso redor conseguem sentir. A humildade é como a luz. Ela resulta na vitória do bem contra o mal. Devemos entender que não somos melhores do que os outros. Que não somos melhores do que o nosso irmão que caminha conosco. Porque se fôssemos melhores, nós não estaríamos habitando o mesmo mundo. Estaríamos com certeza em planos melhores, em planos mais altos, em moradas de Deus que superam muito a nossa terra. Muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós precisamos realizar atividades que não gostamos e que achamos que não tem valor. Nós já paramos para pensar sobre isso? Já pararam para analisar sobre o que você realiza? Se estamos trabalhando em determinado local, ou se convivemos com algumas pessoas que não temos afinidades, é porque Jesus nos quer ali. As pessoas que encontramos e convivemos não são por acaso. Na verdade, nós estamos tendo uma grande oportunidade de aprendermos com elas. Essa é a nossa grande chance. E delas também aprenderem conosco. É a grande oportunidade que nós estamos tendo de reconciliar, de acertar as arestas, de colocar os pingos nos is. Tudo está no seu devido lugar. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Nós sabemos disso. Nós devemos louvar a posição que ocupamos neste mundo. E principalmente saber louvar a posição do outro em nossas vidas. Vamos lembrar uma pequena passagem da Bíblia. Está em Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rifo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Nesse pequeno texto de Marcos, podemos compreender mais um ensinamento maravilhoso de Jesus.
Jesus, até em seus momentos mais derradeiros, nos mostra claramente o quanto precisamos uns dos outros na nossa vida. O mestre, quando esteve aqui, ele poderia ter feito todo o seu trabalho sozinho. Mas ele buscou o conforto do lar para nascer, sendo acolhido como filho muito amado por pais dedicados e carinhosos, nos mostrando, o mestre, que o lar é a base de tudo. É a estrutura de uma sociedade que nós precisamos da nossa família. Durante a jornada do mestre, ele ainda esteve ao lado de 12 apóstolos, 12 homens simples, trabalhadores, sem instrução, sem formação acadêmica, mas que compreenderam os seus ensinamentos de tal forma que após a sua morte continuaram a distribuir amor e a divulgar a sua doutrina para os 4 cantos do mundo. Também precisou Cristo dos verdugos que lhe condenaram à morte, nos mostrando que precisamos dos inimigos, das pessoas que de alguma forma nos fazem mal, para aprendermos a exercer perdão, a compreender as falhas dos outros, porque nós também falhamos. Precisou Cristo de Simão, o cirineu, que o ajudou a carregar a sua cruz. E mais uma vez Jesus nos ensina, em seus últimos passos aqui na terra, que nós não estamos sozinhos. Que sempre, em toda a nossa vida, nós vamos precisar de alguém para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Nós não vivemos sozinhos, meus irmãos. Sempre vamos precisar dos outros em todos os nossos momentos. E assim, nós chegamos ao final do nosso estudo. Queremos agradecer mais uma vez a Jesus e a espiritualidade amiga essa grande oportunidade. Jesus querido, Pai de amor e bondade, que possamos compreender, Jesus, que nessa caminhada pela qual passamos, precisamos uns dos outros o tempo inteiro. Muitas vezes não nos damos conta de que ao alimentarmos, Pai, ao sentarmos à nossa mesa, tantas pessoas trabalharam antes do nosso alimento ficar pronto. Muitas vezes não lembramos, Pai, do tanto que foi feito por nós e do tanto que é feito por nós na nossa vida. Que possamos compreender, Senhor, que tudo tem valor e todos têm valor. Desde o mais simples trabalhador, Pai, até aquele mais alto cargo. Todos são importantes. Vivemos em uma sociedade e sempre precisaremos uns dos outros. Obrigado, Jesus, por nos mostrar a sua misericórdia para conosco, porque assim, compreendendo e aprendendo que necessitamos uns dos outros,
passamos a valorizar ainda mais o nosso irmão e compreender que o seu trabalho é tão importante quanto o nosso. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, amigos espirituais. Que fiquem conosco e nos fortaleçam na nossa caminhada. Hoje e sempre agradecemos mais uma vez. Assim seja.